educado pela minha mãe e pela minha avó, porque eu não tive pai que eu convivesse junto, mas eu fui educado com princípios. Princípios. Por exemplo, respeitar o que era alheio. Não tocar naquilo que era dos demais. Falar a verdade. Não enganar. Então, eu fui educado com esses princípios e muitos outros. Até que com 13 anos eu comecei a trabalhar. Depois, com 14 anos, eu mudei de trabalho, eu comecei a estudar à noite. Aí, começando a trabalhar, começando a estudar à noite, eu aprendi os costumes. Os costumes. Aquilo que para o mundo é normal. Aquilo que todo mundo faz. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. É normal, é a moda, é a tendência. Então, eu me deparei com os costumes. E eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que escolher. Eu continuo abraçado com os princípios, ou eu abro mão dos princípios e abraço os costumes. Aquilo que é moda, aquilo que o mundo faz. Infelizmente eu tomei uma decisão errada. Eu abri mão dos princípios e eu abracei os costumes. Aquilo que para o mundo é certo. Mas não esqueça que para Deus o errado é errado, ainda que todo mundo faça. E o certo é certo, ainda que ninguém faça. Então, nesse momento que os costumes, o engano, a mentira, tudo que não presta, mas que era normal naquela época, e eu imagino nos dias de hoje. Então, quando esses costumes foram apresentados, eu abandonei os princípios. E todos nós, até que eu conheci o Senhor Jesus. E conhecendo o Senhor Jesus, eu abandonei os costumes e abracei os princípios. O princípio de Deus é a justiça, é a palavra. Então, todos nós, ou somos guiados pelos costumes, ou somos guiados pelos princípios. O que tem guiado o Senhor? O que tem guiado a senhora? Existe esse pensamento? Não, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo, ainda que ninguém faça, mas eu vou fazer. Então isso é o princípio. Isso é a justiça. É a palavra de Deus. Mas infelizmente muitos são guiados pelos costumes. E aí ficaríamos aqui até amanhã falando a respeito dos costumes. É normal nesse mundo mentir. É normal nesse mundo enganar. É normal nesse mundo trair. Trair nesse mundo é normal. É normal nesse mundo tirar proveito. Tirar proveito. É normal nesse mundo sempre ter vantagem. É normal nesse mundo ganhar, ainda que para isso alguém tenha que perder, ou muitos tenham que perder.
Então, aí são os costumes, alguns costumes desse mundo. Mas a pessoa que ela tem princípios, e o princípio dela é a justiça, é a palavra de Deus. Então, quando ela se depara com os costumes desse mundo, ela diz não para eles. Ela diz não para eles. Mas por que que ela diz não? Ela diz não para a traição. Ela diz não para o adultério. Ela diz não para o roubo. Ela diz não para a mentira, para o engano. Por que que ela diz não? Porque a sua vida tem sido guiada pelo princípio da justiça, que é a palavra de Deus. É mais uma das razões do porquê Deus ele manda olharmos para Abraão. Em determinado momento, Abraão ele teve que escolher ou seguir o que era moda na época, a tendência na época, ou seguir as celebridades da época de Abraão, ou seguir os seus princípios. E hoje, infelizmente, muitas pessoas querem seguir a moda, as tendências, as celebridades, mas não querem abraçar os princípios. Veja só o que diz a palavra de Deus em Gênesis 14, do 18 ao 23. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão aceitou. Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus, representando o Senhor Jesus, trouxe a primeira Santa Ceia, e Abraão aceitou, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, Abraão, ele venceu 9 nações, apenas com 318 homens, mas ele venceu 9 nações, apenas com 318 homens, porque Deus era com ele, e para Deus não faz diferença livrar com muitos, ou livrar com poucos. Então, foi Deus que entregou os inimigos nas mãos de Abraão, e Abrão, em reconhecimento que tudo vinha de Deus, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo é isso. O dízimo é o reconhecimento que tudo vem de Deus. Então a pessoa que ela devolve o dízimo, a pessoa que ela é fiel nos seus dízimos, e o dízimo é a 10ª parte de tudo que vem nas nossas mãos, de tudo que é para o nosso benefício, seja muito ou seja pouco, a pessoa que devolve o dízimo com fidelidade, então ela reconhece que tudo vem de Deus. Deus abre as janelas dos céus, repreende o devorador, mas isso podemos falar em outra oportunidade. Então Abraão reconheceu que a vitória havia sido dada por Deus, ele reconheceu a Deus, então ele deu o dízimo de tudo. Aí vem o rei de Sodoma, porque se de um lado Melquisedeque, rei de Salém,
Jerusalém, representa o Senhor Jesus, o rei de Sodoma representa Satanás. O rei de Sodoma representa o diabo. Então, Abrão aceitou o que Melquisedeque trouxe, o pão e o vinho. Mas logo depois vem o rei de Sodoma e disse a Abrão: dá-me as minhas pessoas, e os bens toma para ti. Isso aqui já é uma lição. Isso aqui já é uma lição. O diabo não se preocupa com os bens. A preocupação do diabo não é com os bens. Já falamos aqui diversas vezes que casa é tijolo, dinheiro é papel, carro é lata, e amanhã será lata velha. Então o diabo não se preocupa com os bens, o diabo não se preocupa com as riquezas. Tanto é que tem gente que faz pacto com o diabo para ter riquezas, e o que o diabo pede em troca não é uma parte da riqueza. O que ele pede em troca é a alma. Ele diz: eu te dou o que você quiser, mas eu quero a alma. Então o que o diabo quer é a alma. Razão porque você tem que atentar para a sua alma. Você tem que se preocupar com a sua alma. Não é justo, não é justo que o diabo se preocupe com a minha alma. Não é justo que Deus se preocupe com a minha alma e eu não venha me preocupar com a minha alma. Porque eu sou o maior interessado que a minha alma seja salva. E o senhor que está aqui, a senhora que está aqui, deve ser também o maior interessado que a sua alma seja salva. Porque se você se esquece da sua alma, se você não dá a atenção devida à sua alma, você estará dando as costas para Deus. Mas o diabo nunca vai esquecer da alma, porque é a alma que o diabo quer. É a alma que o diabo quer. Então, o rei de Sodoma, que tipifica o diabo, ele disse: dá-me as minhas pessoas, e os bens toma para ti. Era costume da época. Quando ele diz isso, é porque era costume da época o vencedor tomar posse de tudo. O costume era esse, era um costume. Era um costume. Abraão venceu os nove reinos, 9 reis, então ele tinha direito ao ouro, à prata, os animais, as pessoas. Ele tinha direito a tudo, porque era o que, pessoal? Era o que na época? Era um costume. Quais são os costumes no seu trabalho? Quais são os costumes nesse mundo em relação à vida sentimental? Quais são os costumes? Naquela época, esse era o costume. O vencedor ficava com os bens e com as pessoas. Abraão poderia ficar. Abraão poderia ir de acordo com os costumes. Mas diz a Bíblia assim: Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor. Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato. O que é uma correia de sapato? Não é nada. Mas o costume era para ele ter todas as riquezas. Mas ele levantou a mão ao possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato,
não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Em outras palavras, do que é teu, eu não quero nada na minha vida. Eu não quero que a minha vida tenha alguma coisa que te pertence. Razão porque tem pessoas que ainda não se libertaram. Não se libertaram. Um exemplo rápido. Quem é o pai da mentira? Não ouvi. É o diabo. Como que uma pessoa vai se libertar se na vida dela ainda tem algo que é do diabo, como por exemplo, a mentira? Mas Abraão, ele disse assim: olha, de você eu não quero nada na minha vida. Ele disse: não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. O pão e o vinho ele aceitou. O pão e o vinho ele aceitou, mas as riquezas ele não aceitou, porque ele não queria ter nada que fosse do rei na sua vida. Ou seja, olha para mim por gentileza, os princípios de Abraão estavam acima dos costumes. Quando você chega no seu trabalho e você recebe uma proposta indecente, desonesta, e você sabe que é indecente, você sabe que é desonesta, você sabe que é injusta, proposta injusta, traição à esposa ou traição ao marido, isso é injusto. Quando a proposta é feita, quando a proposta de um ganho fácil, essa proposta é feita, os seus princípios estão acima dos costumes, ou os costumes estão acima dos princípios? Mas eu falei, quando você chega, quando o Senhor chega, a senhora chega no trabalho, mas não é só no trabalho, é no dia a dia. E acredite, creia no que eu vou falar, literalmente, às 24 horas por dia. Ainda que você esteja trancado no quarto sozinho, ainda que você esteja trancado no quarto sozinho, o diabo fala, porque ele falou com o Senhor Jesus. Você acha que ele não vai falar para você? O diabo apresenta propostas, porque ele apresentou propostas para o Senhor Jesus. Você acha que ele não vai apresentar para você? E várias propostas. Nesse momento, aonde estão os princípios e aonde estão os costumes, de acordo com a sua opinião? Quem está antes de quem? Quem está acima de quem? Princípios acima de costumes, antes dos costumes, ou os costumes acima dos princípios, antes dos princípios? De acordo com essa palavra aqui, os princípios de Abraão estavam acima dos costumes. Que princípios? A justiça de Abraão, a palavra de Deus. Ou seja, Abraão, ele foi bem claro. Em outras palavras, ele deixou claro o seguinte: eu não quero nada na minha vida que seja teu. Eu não quero nada que amanhã você possa voltar, porque o diabo é assim. O diabo oferece, a pessoa aceita, depois ele volta para cobrar. Eu não quero nada na minha vida que amanhã você possa dizer: isso aí na vida de Abrão ou de Abraão, isso aí fui eu que dei. E é nessa fé que nós temos que viver, pessoal. Nós temos que viver o cristianismo, a vida com Deus, de acordo com Abraão.
Por isso que a palavra diz: olhai para Abraão. E quem olha para Abraão, quem vive a fé de Abraão, é definido, ou é ou não é. Quem olha para Abraão, vive a fé de Abraão, é definido. Isso aqui é doce, conforme Provérbios diz, isso aqui é doce, isso aqui é amargo. Em nenhum momento a pessoa vai dizer para o amargo que o amargo é doce, e nem vai dizer para o doce que o doce é amargo. O que é doce, o que é amargo é amargo. O que é errado, ainda que o mundo inteiro faça. E o que é certo, ainda que ninguém faça. Você vê, hoje é normal, você vai comprar alguma coisa, primeira pergunta: com nota ou sem nota? Com nota ou sem nota? Mas bispo, olha o costume aí. Todo mundo faz, olha o costume aí. Olha a moda aí. E quando se trata de injustiça, não existe as injustiças que são grandes e as injustiças que são pequenas. Injustiça é injustiça. Se eu abro a janela do automóvel e eu jogo um papel no chão, isso é injustiça. Se eu caminho pela rua e eu jogo um papel no chão, isso é uma injustiça. Por quê que é injustiça? Porque a minha cabeça, a minha consciência sabe que isso é o quê? Errado. Sabe que isso é errado. É claro, alguém vai pensar, mas isso é andar na contramão. Mas é exatamente isso. A pessoa que tem princípios, ela anda como? Na contramão. A pessoa que tem princípios, todo mundo está indo para lá, ela vem na contramão, ainda que ela seja única. E foi o que Abraão fez. Ele porque tinha princípios, abriu mão dos costumes. Ele já era um homem rico, Imagine, somando a riqueza que ele já tinha, a riqueza de mais 9 reinos. Imagine, já era rico, e somando a sua riqueza, a riqueza de mais 9 reinos, seria muito mais. Mas ele tinha princípios. Logo depois, Deus aparece para ele e diz: não temas, eu sou o teu escudo. Não temas, eu sou o teu escudo. E para que ele seja o meu escudo, e seja também o seu escudo, nós não podemos ter nada na vida que seja do rei de Sodoma. Nós não podemos ter nada na vida que seja do diabo. É bíblico. O Senhor Jesus disse isso. Abra por gentileza em João, capítulo 14, versículo 30. O Senhor Jesus disse assim: se aproxima o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Não ouvi. É o diabo. É o diabo. Foi Jesus que disse: se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. O diabo está se aproximando, mas ele não tem nada em mim. É isso que está escrito. Se o diabo tiver algo dele em você, ele vai ter poder sobre a sua vida. Se o diabo tiver algo dele em você, ele vai ter poder na sua vida. Mas se ele não tiver nada dele em você, como ele não tinha nada dele em Abrão, então ele não vai poder tocar na sua vida. Não vai poder, porque o Altíssimo será o seu escudo. E eu vou falar mais:
Se por acaso, vivendo essa fé, aparentemente alguma coisa der errado, vivendo essa fé, você sendo um homem de princípios, você sendo uma mulher de princípios, você fazendo questão absoluta em não ter nada da sua vida que seja do diabo, se você viver essa fé, e alguma coisa dê errado, fique tranquilo, porque o que deu errado, é para que aconteça algo maior, que você nem sequer imaginava. Ou seja, se Ele é o nosso escudo, então Ele estará à frente. Ele estará à frente. Alguém para tocar em você, para tocar em mim, terá que tocar nele. Alguém para te derrubar, terá que derrubá-lo. Isso é totalmente impossível. Mas o segredo é sermos pessoas de quê? Pessoas de quê? De princípio. O princípio que é a justiça, que é a palavra de Deus, tem que estar acima dos costumes desse mundo. E eu imagino, eu faço uma ideia dos costumes desse mundo nos dias de hoje. Se há 36, 37 anos já era o inferno, eu imagino nos dias de hoje. Então, Abraão abriu mão, não aceitou as riquezas, mas aceitou o pão e o vinho. Deu o dízimo de tudo, reconhecendo o Altíssimo na sua vida. Agora você entende, quando o Senhor Jesus fala, quem é maior, o ouro ou o altar? Olhai para Abraão, olhai para Abraão, que não quis ter nada do rei de Sodoma na sua vida. Mas por quê? Porque ele não olhava para o ouro, mas ele olhava para o altar, ele olhava para a justiça, e por isso Deus foi o escudo dele.